Alô, meus amigos, aqui é o Alex Paines novamente, né? E a gente está chegando à última aula do terceiro módulo do nosso treinamento de 5S, tá ok? Da implantação da metodologia. Então a gente vai falar agora dos principais ganhos da aplicação do segundo censo do CEITOM, ok? Então a etapa CEITOM é uma atividade para arrumarmos as coisas que sobraram depois do CI, né? Que é o que a gente já vem comentando. Seu conceito-chave é a simplificação, então isso tem que ficar bem claro que não é só organizar, é organizar de uma maneira simples e acessível, né? Os materiais devem ser colocados em locais de fácil acesso, de maneira que seja simples de verificar quando estão fora do lugar. Então tem que ser algo de uma maneira lúdica e fácil de se enxergar, né? Que qualquer pessoa possa ver que está fora do lugar. Devem ser definidos os locais onde cada item está guardado, será guardado, identificado com silhuetas, etiquetas, cores ou qualquer outro tipo de identificação, tá? Seja qual for a identificação que for escolhida, é adotada pela empresa, pelo escritório, enfim, né? Ela deve ser comunicada a todos, né? E de preferência sob um treinamentinho explicando para o pessoal por que foi escolhido, como é aplicada, como é feita a identificação, por que foi utilizada aquela ferramenta, ok? Vamos a algumas vantagens, né? Ou vamos falar das principais vantagens da aplicação do CEITOM, tá? Então, rapidez e facilidade para encontrar documentos, materiais, ferramentas e objetos. Como há um lugar já identificado de fácil visualização, consegue-se encontrar rapidamente cada ferramenta. Então, como a gente já vem comentando, ele tem que ser de fácil localização, de fácil entendimento, e as pessoas têm que ser treinadas para entender aquela metodologia em que foram guardados os equipamentos, os utensílios, para que também não percam tempo procurando o local indicado, tá? Então tem que ser uma coisa bem clara, bem rápida de se localizar. Da mesma forma, se o arquivamento de documentos é padronizado, os usuários seguirão um padrão de caminho dentro do sistema, né? Então, já sabem que determinado assunto vai ter dentro de determinada pasta, então o pessoal já vai seguindo um caminho mais rápido para chegar onde eles querem ali, para achar o documento que precisam, né? Itens de utilização não muito frequentes também serão facilmente identificados, pois estarão em locais estratégicos onde recebem gestão de logística, que é aquela questão de achar um lugarzinho no almoxarifado, por exemplo, que a gente vem comentando, né? Um outro benefício é o aumento da produtividade, né? Se elimina a perda de tempo com a procura de utensílios e ferramentas, por exemplo. É possível identificar rapidamente quando uma ferramenta está fora do lugar, se está em uso ou foi extraviada, né? Isso é muito importante também, ver se a ferramenta ela simplesmente não sumiu do setor, né? Então a gente começa a ter um cuidado, um zelo sobre isso aí também. Também se elimina o tempo perdido com a busca de documentos e procedimentos, né? Vendo que lá no CI a gente eliminou, por exemplo, documentos obsoletos, então esses a gente já não perde mais tempo com eles. No CEITOM a gente está organizando os documentos de maneira que fique fácil o acesso. Então, se for o caso, se for necessário, eu vou imprimir alguns documentos mais importantes, que são de uso mais frequente, e vou deixar eles disponíveis na área, num totem, na bancada, enfim, de uma maneira que fique fácil a consulta. Se elimina a bagunça no ambiente de trabalho, uma vez que tudo estará no seu lugar. Trabalhando de forma mais organizada, se aumenta a percepção também para mudanças e melhorias. Então, a partir do momento que eu tenho minha casa mais organizada, eu começo a perceber oportunidades de melhoria, seja em máquinas, seja em equipamentos, seja em processos, seja em fluxo de informações. Eu começo a enxergar possibilidades de melhorias dentro do meu ambiente de trabalho. Então, outra vantagem que a gente tem é a facilidade na detecção de erros, tá? É possível verificar rapidamente se há ferramentas ou materiais guardados fora de lugar. Então, eu consigo identificar, por exemplo, se aquele item que eu tenho ele para usar 1 ou 2 vezes por semana está guardado junto com as ferramentas de uso frequente, né? Porque lá no armário, lá no painel de ferramentas, onde eu tenho demarcação para as minhas ferramentas de uso frequente, não tem um desenho correspondente àquele item que eu quero guardar ali, tá? Então,
Então eu já consigo detectar o erro facilmente. Eu evito a perda de tempo por não localizar utensílios e objetos, né? Então eu sei onde as coisas estão e eu não perco tempo procurando onde estão utensílios e ferramentas, tá? Serão identificadas facilmente ferramentas adaptadas que devem ser substituídas por novas. Então, por exemplo, aquela chave de boca que quebrou no meio e alguém teve a brilhante ideia de colocar um cano ali para adaptar uma ferramenta. Essa é uma ferramenta que pode trazer riscos na utilização dela, deve ser substituída. Então eu consigo ver rapidamente que eu não tenho nenhum desenho no meu painel de ferramentas que seja uma chave de boca cortada no meio com uma barra de ferro soldada nela, tá? São evitadas improvisações por não se encontrar as ferramentas corretas para determinada atividade. Como eu sei onde está cada coisa, eu não vou usar um alicate como martelo, por exemplo, né? Eu não vou usar uma chave de fenda como punção. Então eu sei onde está o punção, eu sei onde está o martelo, então eu não preciso utilizar uma ferramenta numa função que não é a dela. Por exemplo, né? Eu não preciso usar um utensílio numa função que não é a dele. Prevenção de acidentes, por incrível que pareça, né? Todos os censos têm como vantagem a prevenção de acidentes, todos. Então, com a organização do ambiente se reduz a probabilidade de acidentes por colisões. O armário no meio do corredor, que a gente vem conversando. Como está tudo organizado, fica fácil identificar ambientes de riscos que podem acabar gerando acidentes. Por exemplo, se eu deixar uma ferramenta fora do lugar em cima da máquina, ela pode cair lá de cima e cair na cabeça do meu colega. Se eu tiver essa ferramenta guardada lá no painel de ferramentas, não tem como ela cair na cabeça de ninguém, tá? Normas e procedimentos de trabalho estarão de fácil acesso, permitindo a execução correta das tarefas. Se eu tenho o procedimento padrão de trabalho, eu não vou improvisar, então a chance de eu me acidentar realizando aquela tarefa reduz bastante. Também será possível localizar vazamentos e avarias em máquinas e equipamentos que são potenciais geradores de acidentes. Eu consigo identificar, por exemplo, se eu tiver um vazamento de óleo na máquina, se tiver um vazamento de lubrificante, né? Esse vazamento de lubrificante pode acabar ocasionando uma queda por escorregamento, por exemplo. Então eu consigo identificar esse tipo de problema e evitar um cenário de risco para os meus colegas, tá? Diminuição do desperdício de tempo na busca por itens utilizados, né? Isso parece meio óbvio, mas é uma vantagem que a gente tem, é um ganho que se tem, né? Então, como tem um local para cada coisa e cada coisa em seu lugar, não haverá perda de tempo com a busca de utensílios. A gente já sabe onde é que estão as coisas, né? Quando se respeita o local de cada utensílio, não ocorrem extravio dos mesmos. Então, se eu tiro do lugar e boto no lugar, eu não vou perder minha ferramenta. Não preciso estar procurando depois. As ferramentas de maior utilização vão ficar à mão do usuário e vai se evitar a perda de tempo com deslocamentos. Então, como eu consigo manter o meu operador, por exemplo, na linha de produção, sem ele ter que estar se deslocando para buscar ferramentas, eu ganho produtividade, né? Como os caminhos dentro do sistema são padronizados, se reduz drasticamente o tempo com pesquisas e buscas. Então, cada vez que eu precisar de um documento, eu não vou perder meu tempo com buscas e pesquisas longas, porque eu sei onde é que está. Então, fica muito mais fácil eu buscar aquele documento ali dentro do sistema. Então, melhoria das condições de trabalho, né? Um ambiente organizado traz um ânimo diferente para os trabalhadores, então tenha na cabeça a imagem de uma oficina, né? Como eu falei antes, uma oficina mecânica totalmente bagunçada e uma oficina clean, uma oficina de piso branco, demarcada, com as ferramentas em painéis de ferramentas, né? Então, onde você tem assim a predisposição de deixar o seu carro para arrumar? Na bagunçada ou na organizada? Eu vou na organizada, né? Torna-se um ambiente mais saudável. Se diminui o estresse, por exemplo, por não localizar ferramentas e utensílios, o que impacta diretamente na produtividade.
Se desenvolve a cultura de organização ao passo que os resultados que se apresentam aumentam a aderência dos funcionários, né? Então começa-se a ter, depois da implantação do segundo censo, que está tudo organizado, as pessoas começam a ver que aquilo ali é bom, que traz benefícios e acabam aderindo. Então a gente tem uma melhoria das condições de trabalho por causa disso, tá? Se eliminam os conflitos por utilização de materiais, então não vai se correr o risco de um estar com a ferramenta do outro, né, e vice-versa. E se trabalha mais fácil sabendo onde os materiais estão. Então, como a pessoa ela trabalha com uma maior agilidade, ela recebe menos cobrança, ela trabalha mais contente, né, se sentindo menos, como é que eu vou dizer assim, menos cobrada, menos... que se tem menos a necessidade de desconfiança em cima do trabalho dela. Então, a pessoa ela se sente melhor num ambiente assim, onde aquele sentimento de que não há cobrança, ou que a cobrança é mínima, e se tem uma confiança no trabalho dela, ok? Bom, pessoal, a gente chegou ao final da terceira aula e chegamos ao final do módulo 3, tá? Agora a gente vai passar para o nosso próximo encontro, vai ser no módulo 4 do curso, né? E espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo até agora. Então, que tenha sido um bom treinamento. Peço que continue o treinamento, porque as próximas etapas aí são muito importantes, né? A gente está chegando também no último censo da primeira etapa de implantação. Lembram do cronograma lá do primeiro módulo, né? Então a gente está chegando no último censo da primeira etapa de implantação. É importante a gente concluir essa primeira etapa, né? Visto que esse treinamento está capacitando você para poder implantar o 5S na sua empresa, tá ok? Então um forte abraço e até a próxima.